E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Médio. Hoje, eu, Edilson Fernandes, na companhia de Raíssa Mello, Oiê! vamos dar continuidade a essa série de episódios especiais em parceria com o pessoal do Médico Residente. E para nos ajudar hoje a falar sobre anestesiologia, vamos contar com o doutor Juliano Cordeiro. Vou ler aqui porque o currículo do homem é grande. É grande. Formado em Medicina pela UPE, residente em Anestesiologia pelo Hospital Getúlio Vargas, título superior em Anestesiologia, corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento e Residência Médica do Hospital Agamenon Magalhães, tem como área de atuação anestesia para radiologia intervencionista, cirurgia vascular, cirurgia da coluna vertebral, neurocirurgia e anestesia ambulatorial para exames diagnósticos. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, Obrigado pelo doutor. convite. Receber o senhor aqui hoje. Antes da gente começar, pare tudo que você está fazendo agora e já se inscreve no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu joinha. Eu sempre quis falar isso, gente. É uma realização pessoal. E para começar do começo, doutor, eu queria saber como é que funciona a residência de anestesiologia. Bem, a residência de anestesia, ela tem, vou dar uma geral, Pode passando começar. por algumas. Ela tem uma duração de 3 anos, né, um acesso direto. Né, 80% do período da residência é dentro de um bloco cirúrgico, né, seja um bloco obstétrico, seja um centro cirúrgico com as diversas especialidades, seja algum centro de diagnóstico, né, mas 80% é prática. 20% do tempo é com carga teórica, né? Então a gente tem uma divisão, a residência em si, ela pode ser credenciada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que aí você tem que seguir um programa teórico, né? Inclusive fazendo provas trimestrais, anuais, e você pode fazer uma residência apenas com o título do MEC. Né, que não tem credenciamento pela sociedade, e aí essa questão do período, de tempo, de área de atuação teórica e prática é bem variável. Né? Se for pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, 80% do período é prático, 20% teórico, né, com seminários, com revista, casos clínicos, enfim. Né? Então, basicamente, você está sujeito ao mapa cirúrgico de um hospital, né? E de acordo com aquele mapa cirúrgico é que você vai ser escalado em determinadas cirurgias ou em outras, né? E vai rodando nos serviços nas diversas especialidades cirúrgicas. Qual a diferença de uma residência que tem SBA ou não? Tem alguma vantagem, alguma desvantagem? O que é que muda? Isso, quando você faz uma residência que é credenciada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né, automaticamente, ao terminar a residência, você tem um título de especialista, né, que por diversas cooperativas e serviços, né, de anestesiologia é exigido. Então, durante a residência, você faz provas, né, cada cidade, na verdade, tem suas provas trimestrais, e a sociedade faz uma prova anual, né, no R1, no R2 e no R3. Então, no final disso tudo, se você passar nessas provas, você vai ter o título. Se a residência não é credenciada pela Sociedade Brasileira, então você, no final da residência, vai ter que fazer uma prova, né, que é o título de especialista em anestesiologia. A desvantagem é que essa prova ela é feita em 2 períodos, que você, em teoria, termina a residência, né, tem que fazer essa prova ou em junho, né, ou em dezembro, né, para poder no ano seguinte você obter o título. Então você passa um ano sem título. Então você pode passar um ano aí sem trabalhar em determinados serviços. Né? Você vai ficar sem trabalhar? Não. Né? Mas vários serviços você vai ficar impedido de trabalhar por conta disso. Inclusive entrar na cooperativa. Aqui em Recife, né, a cooperativa de anestesiologia exige esse título. Então você passa um ano, né, sem entrar na cooperativa. Então você vai trabalhar em diversos hospitais, mas pode trabalhar com cirurgia particular, enfim, mas pela cooperativa em si você não trabalha, pelo menos até sair desse título. Entendi. Então a prova vai acontecer independente, né? Isso. Você vai ter que passar por ela, seja durante a residência. Exatamente. E em relação ao programa da residência, muda muito de uma residência para outra, já que tem um SBA meio que em cima, né, cobrando de como deve ser o funcionamento.
o que é que você faz durante a residência? Você fica muito dentro do bloco, mas você fica mais no bloco obstétrico, você passa por todas as áreas, como é esse funcionamento? Então, Pra gente um eu pouquinho. posso falar em relação ao programa, né, que é guiado pela sociedade. Então, tem um percentual mínimo de cada especialidade que você tem que rodar, né? Certo. Então, pelo MEC, eu realmente não tenho essa informação, né? Mas pela sociedade, você obrigatoriamente, né, tem que passar pelas clínicas cirúrgicas básicas, tipo obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, né, dentre outras. Né? E o serviço em si, né, o que vai diferenciar o serviço é a característica daquele serviço. Né? Por exemplo, o serviço que eu sou corresponsável é um serviço que tem cirurgia cardíaca, que tem cirurgia plástica, que tem cirurgia geral, né, muita obstetrícia, mas em compensação não tem, por exemplo, neurocirurgia, não tem ortopedia, né? Então fica defasado de alguma forma, mas todos os outros hospitais, né, que têm residência médica recebem residentes de outros serviços, justamente para você conseguir comportar essa carga horária. Né? Assim como você, no Hospital da Restauração não tem obstetrícia, então não tem cirurgia cardíaca. Então os residentes permutam entre os serviços para que você atinja essa carga horária mínima do que é exigido pela sociedade. Então, assim, a residência ela é composta por 3 anos, né? São 3 anos, né? Entrada direta. E, objetivamente, quais são os serviços que a gente tem que passar sendo um residente de anestesia? Obrigatoriamente, né, você tem que ter cirurgia geral, cirurgia pediátrica, obstetrícia, né? Esses têm uma carga horária mínima para ser atingida. Emergência também. Né? O restante não tem uma carga horária, mas acaba que você tem que rodar, entendeu? Então, assim, o quanto é de cada um eu realmente não tenho em mente. Sim, sim. E aqui em Recife, no caso, quais são os serviços que a gente não tem SBA ainda? Atualmente, um serviço não tem, que é o Hospital do Câncer. Certo. Né? Todos os outros estão... Todos os outros já tem. Só o credenciamento Hospital pela do SBA. Câncer, que a Isso. gente teria que fazer essa prova de título no fim e tudo mais. Exatamente. Entendi, tá certo. E pro senhor, como é que foi essa escolha? Por que anestésia? Como foi que você chegou na... Porque anestesia, todo mundo sabe por quê. na grande decisão de marca SX, né? Veja bem, na época, não faz muito tempo, né? Obviamente sou novo, mas na época que eu terminei a faculdade, eu não vou dizer para você que na faculdade existiam muitas pessoas que diziam, eu vou fazer anestesia porque eu gosto muito de anestesia, né? Então, até porque o contato com a anestesiologia é muito, muito pequeno, né? Principalmente o currículo novo, né? A gente teve pouquíssimo contato até com a disciplina, né? Talvez o currículo antigo ainda teve um contato maior com a disciplina em si, a anestesiologia, mas quando as universidades mudaram o currículo, ela meio que se perdeu nos módulos, né? E aí você, para ter o contato direto com aquilo, era complicado. Então, dizer para você que eu sempre quis fazer anestesiologia, não quis. Eu passei a faculdade inteira direcionado para cardiologia, né? Até porque meu hospital universitário era bem voltado à cardiologia, que era o Oswaldo Cruz, né? E depois que chegou o Procap, mais ainda. Então eu passei a faculdade certo de ser cardiologista, ponto. Mas na época de marcar o X, né, o famoso X na hora da inscrição, eu também não marquei anestesiologia, eu fiz neurologia. Né? Então eu ainda fiz quase um ano de neurologia. Um ano? Entrou em neuro? Isso. Na primeira... Isso. Eu fiz neurologia no Hospital das Clínicas. O primeiro ano, apesar de ser clínica médica, eu tive muito contato, né, com ambulatório, com seminários. Então, eu fui vendo que não era muito... Apesar de eu gostar muito do tema, então é diferente. Você gostar de estudar uma coisa e a prática diária daquilo, se você se identifica. Né? Então, eu não me via, né, com o tempo eu passei a entender e não me ver, né, no futuro fazendo aquilo. Eu sou uma pessoa muito, muito prática, objetiva, né? E a neurologia exige muito mais do que isso.
Né? Existe então, um caqueado diferenciado. É muito bonito. É muito bonito de fato. que exige muita paciência, né? Então, uma paciência que às vezes eu não tinha, por exemplo. Então, eu fui identificando isso ao longo do ano. E acabou que eu desisti, né? Sem saber ainda o que fazer. Né? E aí eu tinha amigos que faziam anestesiologia, tinha amigos que faziam neurocirurgia, e eu tive contato com um, com outro, conversei. E acabou que eu me inscrevi para anestesiologia, né? Que na época era bem concorrido. Eu não sabia nem se eu ia passar, porque eu passei o ano na residência, sem saber se eu ia fazer prova de novo, e acabei passando, né? E na primeira semana de residência eu tive certeza que era aquilo que eu queria para a minha vida, com o trabalho. Né? Veja bem, o senhor começou, né, a residência com neuro. Era de muita gente, né, que começa querendo uma coisa, depois troca e vai. Aí eu mesmo me vejo nessa situação. Algumas pessoas que a gente gravou foi isso, né? Inclusive Bruno Kovic, né? Inclusive Bruno Kovic, que teve outro anestesista que a gente entrevistou também, que ele chegou a fazer cirurgia, mas aí acabou desistindo e fazer anestésio. Foi. Então, realmente é uma realidade. Anestesia, assim, na verdade, que pelo que eu tô vendo nos nossos podcasts que a gente vê em alguns médicos, é uma consequência do destino, né? Do nada aparece anestésio aí. E hoje eu vejo também anestésio por um bom tempo, assim, ficou na crista. Era muito cíclico, né? Então, várias especialidades ficaram na crista, assim, da onda, até em termos de concorrência, né? E às vezes aquilo que é mais concorrido, às vezes a pessoa até se sente atraído para fazer aquilo, né? Se está concorrida é porque é bom. Né? Então, rádio passou por essa fase, oftalmo passou por essa fase, dermato passou por isso, né? E a gente chegou em anestesia. A anestesia aumentou muito o número de vagas em comparação. Realmente, vou ser bem sincero, eu não sei hoje como é que está essa concorrência, mas aumentou muito, dobrou, né, o número de vagas em relação à época que eu fiz. Na minha época já era bem concorrido, né? E hoje eu vejo muita gente, desde a faculdade, eu acho até interessante, que às vezes muita gente rodando a anestesiologia como opcional. Né? Eu tenho contato sempre com doutorando, coisa que na época era raríssimo. Uma pessoa que quisesse rodar o opcional de anestesiologia. E hoje em dia é bem comum, né? Então, justamente por esses fatores, né? O pessoal foi fazendo, conversa e gosta E acho que hoje em dia o acesso à informação é muito maior, né? Isso, hoje em dia tem Instagram, tem YouTube, então é muito mais fácil você saber como você é que ter contato com aquilo, ter contato com aquilo, e né? se identificar com aquilo, coisa que a gente não tinha. E existe também um status, né, em volta da residência de anestesiologia. De passar em anestésio, de ser anestesista. Mas esse status começa justamente a partir do momento que ela se torna uma residência, uma prova concorrida. Né? A partir daí, neurocirurgia sempre foi assim. Né? Então, a partir do momento que ela se tornou concorrida, já tinha o status, né? Passou em anestesiologia. E isso por si só, isso é perigoso, né? Às vezes a pessoa entra e não se identifica. Isso aconteceu bastante. Na minha época, dificilmente alguém desistia. E com o passar dos anos, a gente foi vendo muita gente desistindo. Porque entrava pensando que era uma coisa, mas na verdade queria outra. Né? Assim como as outras especialidades também estavam nessa moda. Né? Então, isso também ocorreu com a anestesiologia, mas é até bom ver pessoas interessadas desde o início, porque é uma especialidade que eu particularmente sou apaixonado. Assim, na faculdade a gente teve muito pouco contato, né? A gente teve uma cadeira, mas assim, não teve estágio, não teve nada assim. E a gente via aquela anestesia, aquelas pontas malucas, mil em uma forma, não era medicamentos, a gente não a cadeira de anestésio não foi muito palpável pra gente, sabe? Não foi uma cadeira gostosa de ser passada, sabe? Porque ela é passada basicamente com inúmeros medicamentos, drogas que você nunca viu, né? E realmente a gente é meio verdinho também, não entende muita coisa. É uma farmacologia mais complexa, vamos dizer assim. Isso. E assim, tem gente que, por exemplo, tenta muito, né, todos os anos e tal. E, por exemplo, dermato, tem gente que acaba fazendo uma especialização, né? Fazendo de repente um pós, alguma coisa assim. Existe essa opção em anestésio, em fazer uma especialização ou somente em residência? Como é que acontece isso? Existe.
Existe. Anestesia tem umas. Você pode fazer um R4, né, que a gente chama, em várias áreas, né? Tem gente que faz em R4 em cirurgia pediátrica, por exemplo. Ah, não, minha residência eu fui defasado em relação à cirurgia pediátrica, eu não me sinto seguro. Eu gosto muito de cirurgia pediátrica, eu quero fazer isso o resto da vida, né? Eu quero me especializar nisso. Então as pessoas fazem, né, anestesia para cirurgia pediátrica mais um ano, anestesia para cirurgia cardíaca, anestesia para cirurgia cardíaca pediátrica, né? Isso dentro da anestesia em si, né? Além disso, a gente hoje tem a medicina da dor, né? Você faz algologia, né? Que é a medicina da dor, que não só anestesista pode fazer, né? Ortopedista pode fazer, clínico pode fazer, né? Neurocirurgião, neurologista pode fazer, né? Então outras especialidades estão aptos a fazer uma residência em dor, né? E ter o título, né? Não é só anestesiologia, mas basicamente após, né, pós-anestesia, né, vamos dizer assim, é dor, né? Anestesia é tratamento de dor, né? Mas na verdade o senhor está falando sobre uma especialização após a residência. Isso. Eu estou falando assim, por exemplo, eu sou médica hoje em dia, mas eu não tenho especialização nenhuma. Aí de repente eu entro numa especialização em dermatologia, e viro um especialista em dermatologia, mas não sou dermatologista. Ah, certo. Corta essa parte aí que eu entendi errado. Não precisa cortar não, pode continuar. Pode continuar. Especialização em anestesiologia não existe. Eu desconheço. É uma das poucas residências que não tem. Até existe. De vez em quando a gente recebe folder, né, lá do Sudeste, né, de São Paulo, uma especialização em anestesiologia. Anestesiologia, não tem como você fazer, por exemplo, aula de anestesiologia à distância, né? A anestesiologia é muito prático, não tem como ele ensinar a fazer anestesia se não for anestesiando, entendeu? É diferente de você estudar algumas coisas, né? A anestesia não dá. É como você fazer uma especialização de cirurgia, né? Eu vou fazer uma especialização aqui de cirurgia. Possível. É meio complicado, Complicado. Então, anestesia também, mas eu já vi algumas coisas, não sei se é real, né? Mas de vez em quando aparece. Eu nunca vi. Também nunca vi. Acho que até... É bom vocês não verem mesmo. Eu nunca vi, Como é que não aprender uma coisa nem que é acho prática... que eu toparia isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que algumas residências até dá. Tem uma especialização em oftalmo que o pessoal fala muito bem daqui, né? Mas eu acho que a anestésia, inclusive, é um filtro, né, na verdade. Só é anestesista realmente quem faz residência, não tem nem como colocar especialista em anestesia. Não, você poderia fazer uma especialização da oftalmo, o pessoal tem a mesma carga horária da residência. Isso. Então, tipo, se fosse a especialização, se você tivesse a mesma carga horária do residente, acho que talvez viesse a fazer sentido. Não, você titular com especialização, contanto que você siga os mesmos moldes da residência, que é o que acontece com a oftalmo aqui em Recife, né? Então, assim, de repente, não, é uma especialização porque o MEC não deu autorização para aquilo, uma especialização por qualquer motivo, né? Mas se seguir os moldes de uma residência, não vejo problema. Em anestesia, a residência tem a burocracia, né, que é exigido as exigências mínimas do MEC, e para a CSBA tem ainda mais exigências, né? Então, por isso que assim, você ainda encontra algumas residências que são só MEC e não são SBA. Entendi. Né? Porque tem que seguir alguns critérios, bem rígidos, inclusive. Entendi. E durante o seu período de residência, como é que foi? Tem alguma história legal que possa contar pra gente, compartilhar, algum caso, alguma coisa interessante? Em relação à residência ou à prática anestesiológica? Uma história engraçada que aconteceu na sua residência. Rapaz, tem uma história Coisa de residente. Tem uma história engraçada na residência que eu lembro que chegou um paciente, sofreu um acidente e perdeu muito sangue, e a família chegou e eu fui conversar com a família, né, e ele por questões religiosas, ele não poderia tomar sangue, né, não poderia receber transfusão. E aí eu conversei, a família, né, me sensibilizou, né, que aquilo era muito importante para eles, né,
E assim, na medida do possível, eu tentei, né, de todas as formas, segurar até onde desse. E deu. Durante a cirurgia, né, a gente manejou de uma forma que assim, o sangue não era realmente vital para ele naquele momento. E acabou que terminou o procedimento, eu deixei ele na sala de recuperação e outro colega assumiu o caso, né, e ele não tinha conversado com a família. Né, e ele viu o resultado do hemograma, né, e ele se assustou, não conversou com a família, não teve nenhum. Né, então todo o trabalho que eu tive durante toda a cirurgia, aí quando eu vi ele botou a bolsa. Fez o sangue, né? Meu Deus do céu. Aí eu fui conversar com ele, cara, conversei com a família. E detalhe que a sala de recuperação tinha um vidro assim, e na frente do vidro tava toda a família vendo aquilo ali acontecer. E assim, é trágico, mas ele disse, eu não conversei com a família, eu disse, mas não, eu sabia, mas não conversei com a família, então ele pegou e fez. Minha nossa senhora. Assim, foi um caso que me marcou muito. Eu disse, rapaz, eu passei tanto tempo na cirurgia fazendo de tudo. Aí chegou aqui. Rolou o processo? Mas não foi pra frente não, sabe? Pelo menos nunca chegou pra mim pra responder alguma coisa. Fez, né? Fiz o possível. Independente, assim, se chegasse um momento que tinha que fazer, né, eu ia fazer. Né? Tem muita discussão em relação a isso. A gente discute muito isso ainda hoje. Sim. Assim como do outro lado, eles também estão bem preparados em relação a isso. Eles têm várias terapias que eles utilizam, vários artigos científicos que chegam para tentar lhe convencer que sangue não é fundamental para aqueles casos, né? E essa discussão continua, não sei até quando. Né? Em relação à rotina na própria residência, como foi no serviço durante a residência, os 3 anos? Como era a rotina, mais ou menos, no seu dia? A rotina era chegar no hospital, né, 6h30, 6h40, porque as cirurgias começavam às 7, 7h15, né? O anestesista deve ser o primeiro a chegar, né, na sala de cirurgia. Assim se espera, né, porque para a cirurgia começar, o paciente tem que ser anestesiado. Então, o que acontece normalmente é o anestesiologista chegar, preparar a sala. Antes de começar qualquer procedimento anestésico, a gente tem que checar todos os equipamentos, preparar todas as medicações, né, ver se está tudo ok para poder, né, chamar o paciente para o bloco cirúrgico. Né? Então, e o residente tem que ser, né, mais cedo ainda. Não que o residente de cirurgia não chegue cedo, ele chega mais cedo ainda, porque ele tem outras obrigações na enfermaria. Eu já achei que era um ponto para anestesista, porque não, ele tem outras obrigações. No centro cirúrgico, tá 3h30 no hospital. No centro cirúrgico, não. No centro cirúrgico, o residente de anestesiologia é o primeiro a chegar. E ele que faz todo esse preparo, né, para a cirurgia. Não, tá tudo ok, né, checa sangue, checa UTI, vê se está tudo direitinho para poder, e deixa tudo preparado para a gente começar a cirurgia. Então, basicamente, você se guiava pelo mapa cirúrgico, né? Então, as cirurgias mais complexas, em teoria, era do R3, as cirurgias mais simples do R1, né? E o R2 ficava ali no intermeio, né? Rodava nos serviços onde o nosso serviço era defasado. Então, por exemplo, eu fui de Getúlio, não tinha cirurgia cardíaca, então cirurgia cardíaca eu rodava no Procap, não tinha obstetrícia, então obstetrícia a gente rodava no IMIP, né? Em compensação, a gente tinha ortopedia, assim, de rodo, né? Então todo mundo queria rodar ortopedia no Getúlio Vargas. A gente tinha emergência, então todo mundo queria rodar emergência no Getúlio Vargas. Então, e a gente ia rodando nos serviços e seguindo a rotina de cada serviço. Né? Basicamente era isso. Dois turnos na semana era com atividade teórica. A gente tem a Sociedade Pernambucana, que é a SAEP, né? Que ela tem uma estrutura bem legal, né? De sala de aula, de biblioteca. Então todos os seminários eram lá. A gente fazia seminário, clube de revista, caso clínico, 2 turnos na semana. E o resto do período era basicamente no bloco cirúrgico. Além disso, a gente dava um plantão, né? Um plantão de 12 horas, obrigatório, isso é inclusive exigido pela sociedade. Então, nosso plantão era na emergência do Getúlio Vargas. Então, por exemplo, no IMIP, o plantão é na obstetrícia, que é o serviço que ele tem. Então, e assim vai.
né? HC, obstetrícia, HR, na emergência do HR. Então, era... E atuava como clínico ali? Não, no centro cirúrgico. Na emergência No cirúrgica, centro certo. No centro cirúrgico. A gente Entendi. não descia para emergência em momento nenhum. Tô entendendo. Né? Até tem um rodízio de emergência cardiológica, né? É o único momento que a gente desce para ter contato direto com a emergência, né? O resto é dentro do centro cirúrgico mesmo, né? O tempo todo. E o R1? Porque assim, tem algumas residências, por exemplo, oftalmo, que o pessoal tem meio que uma preparação antes de começar a residência propriamente dita. Porque oftalmo acho que é um mundo muito à parte na medicina, né? Na anestésia, tem alguma coisa assim, alguma preparação? Que nem neuro, que tem um ano de clínica, né? Você já vai direto pro bloco e vai aprendendo lá? Direto pro bloco, né? A única diferença é que, assim, você no início, né, geralmente você fica com R2 ou com R3, né? E o anestesista, o staff, né? Então, e aí você vai pegando, começa a fazer os procedimentos mais simples, né? Funcionar o acesso, começa já fazendo uma hack, então, a epidural, que é um procedimento um pouquinho mais complexo do que uma hack, você já não faz, você vai fazer no R1, mas não vai fazer de cara, você vai observar e vai chegar o dia que você vai fazer. Então, é uma residência que a curva de aprendizado é muito rápida, né? Então, como é muito prática, né? Então, assim, e os procedimentos são os mesmos, por exemplo, é um bloqueio de plexo braquial. Então, claro, no início você não vai fazer, você vai ver, e depois você vai começar a praticar, né? Então, inicialmente junto com outro residente com staff, depois com staff, né? Então, não tem um pré-condicionamento para você entrar na primeira semana eu estava lá na neurocirurgia, né? Então eu estava vendo a neurocirurgia. Então o ideal é que você comece nos procedimentos mais simples, né? Com procedimentos anestésicos mais simples, né? E aí vá subindo. Mas acaba que a residência é tanto procedimento, roda tanto a complexidade de cirurgia. Às vezes você está escalado por uma hérnia e aquela sala ali suspende a hérnia e vai botar uma duodeno-pancreatectomia porque tem que botar naquela hora. E tu tá lá. Então tu tá lá junto com o staff, obviamente vai aprender, tu vai dar uma voada ali em algumas coisas, mas com o tempo tu vai pegando. Entendeu? É uma curva muito rápida, né? Acho que com 2-3 meses de residência tu tá fazendo hack tranquilamente, assim, entendeu? Mais uns 3 meses tu tá fazendo peridural sem nenhum problema. E o residente chega ali antes das 7, tem hora para sair ou... Teoricamente tem uma carga horária que não pode ser ultrapassada, mas... teoricamente, né? Teoricamente, mas na residência está numa cirurgia complexa, uma neurocirurgia, por exemplo. Tem neurocirurgia que dura 12, 18 horas, né? Óbvio que o staff vai ali te liberar para almoçar, vai liberar... Isso não acontece na cirurgia, mas na anestesia a gente tem... graças a Deus que a gente tem esse jogo de cintura, né? Por sinal, a própria equipe cirúrgica fica chateada, acha que não devia liberar, mas não tem porquê, né? A gente tem um anestesista na sala, o residente numa cirurgia longa não poder sair 15 minutos para almoçar, entendeu? A gente não vê muito sentido. A anestesia tem muito isso, a gente não é tão durão com os residentes como algumas especialidades cirúrgicas, ponto sabe? Anestesia, né? Ponto. Então, sempre ponto para anestesia. Pelo menos na maioria dos serviços. Você pode encontrar alguns serviços que realmente exigem que você fique lá 18 horas sem poder fazer nada, sem poder, pelo menos, comer e ir no banheiro. Pode ser que você encontre, mas pelo menos nos serviços que eu conheço, e eu como anestesista nunca fiz isso. Né? Mas se a cirurgia vai até tarde, assim... Até tem staffs que liberam, né? Mas você como residente, até em respeito ao staff, você deve ficar até o final. Né? Você não pode... É uma coisa que a gente diz muito, né? O residente que começa a cirurgia, ele tem que terminar aquela cirurgia. Você tem que ver como seu paciente acordou. Sim, sim. Né? Então você tem que ver até onde foi seu bloqueio. Então, cara, a cirurgia aí demorou, eu fiz um bloqueio, o bloqueio ficou ótimo, o braço ficou dormente, mas só ficou dormente 2 horas, a cirurgia durou 3. Aí você recebe a ligação do staff, a gente teve que converter para anestesia geral porque tal hora
a cirurgia não acabou, e aí você tem que estar lá até para você, como anestesista lá na frente, você saber resolver os problemas. O teu paciente demorou 1 hora para acordar. A anestesia que tu fez, ficou 1 hora aqui, né, dormindo, não acordou. Então, se você não vê esses problemas que acontecem mais pro final da cirurgia, realmente você perde no aprendizado, né? Tanto tem isso, tanto tem a questão do respeito mesmo com o staff. Tem outra coisa da anestesia que eu vejo o pessoal colocar assim como ponto negativo, digamos assim, que é o fato de ser uma especialidade de bastidores. Digamos assim, né? Eu sinto isso também. E acho que às vezes acaba afastando algumas pessoas até de querer, de não ter tanto contato com o paciente. E eu particularmente tinha uma certa coisa com a anestesia de achar que realmente não tinha esse contato e essa relação. E aí com o tempo, quando eu fui começando a ter contato, principalmente no rodízio de cirurgia, eu vi que a anestesia é uma especialidade legal, que foi quando eu passei a considerar, né? E como que é essa questão? Não, isso é fato, né? O reconhecimento, né, maior em relação a um anestesista que é um ótimo anestesista, um excelente anestesista, vem da equipe cirúrgica. É verdade. Né? Não, nem tanto do paciente. Né? Então, assim, eu particularmente, né, tinha uma certa vaidade, né? E isso que me afastou de cara, assim, da anestesia. Né? Às vezes a gente quer ser aquele médico conhecido, né, de vários pacientes e tal, e isso acaba afastando, realmente. Se você não, por exemplo, se você não fizer dor, por exemplo, que dor tem um ambulatório, você tem paciente, você tem muito paciente. E tem gente né? com dor, viu? Pense num povo assim, que sente dor, é o brasileiro. E é um ambulatório lotado, e o paciente vai estar em contato com você de hora em hora, se deixar. Entendeu? Então são pacientes extremamente complexos, né, que depende muito da sua atenção. Então, assim, fez anestesia, estou sentindo falta de paciente, faz dor que não vai faltar paciente para estar em contato com você, né? Mas, por um lado é ruim, né? Mas por outro lado também é bom. Então, você termina seu procedimento, deu tudo certo, né? Você vai para casa, você vai leve. Tranquilo. Né? Você vai tranquilo, porque enquanto que o cirurgião vai, mas fica sempre preocupado se pode complicar. No outro dia o cirurgião vai ter que dar alta esse paciente, ou então ele vai acompanhar por vários dias, né, esse paciente. Né? Então, assim, acaba sendo a parte, dependendo do seu ponto de vista, isso também pode ser bom. Sim. Né? Então você consegue ter uma vida extra profissional, extra medicina mais tranquila, né? Então, assim, dificilmente o paciente vai, você até dá seu telefone para o paciente, qualquer problema, mas as complicações pós-operatórias em relação à anestesia são bem menores, né? Então requerem bem menos cuidado em comparação com as especialidades cirúrgicas, né? Então o paciente pode entrar em fiz uma hack, tô com dor de cabeça. É uma complicação, cefaleia pós-hack. Entendeu? Você vai ter que resolver. Esse paciente, você vai acompanhar ele por vários dias. Né? Foi bom? Não. Entendeu? O bom é aquele paciente que você terminou a cirurgia, foi tudo certo, saiu sem dor, sem náusea, sem vômito, foi para casa no outro dia sem nenhuma complicação anestésica, esse paciente não vai entrar em contato com você. Né? Isso é ruim. Eu não vejo como... Não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, eu vejo como uma coisa boa. Então, com o tempo, se você não tem essa vaidade, eu quero ser o cara, né, reconhecido mundialmente, você não vai ser. Mas você vai ser bem respeitado, certo? No meio, certo, da cirurgia. Então, os cirurgiões sabem quem são os anestesistas que eles confiam, né? Que eles podem colocar cirurgias mais complexas, porque aquele anestesista dá conta, entendeu? Isso aí é gratificante, né? Então, por um lado você perde, mas por outro você ganha também. Não se preocupe com isso, não. Em relação a isso, só se você for muito, muito vaidoso. Então, o reconhecimento vem mais da equipe cirúrgica. Vem das equipes. E vale muito a pena, de qualquer forma. Com certeza. Assim, falando um pouco da tua rotina de trabalho depois que se tornou anestesista, como é que é, mais ou menos? Como é que é agora ou Hoje, como era?
Que é bem... Sei, Como fica é que à é essa vontade. evolução, né? Você Mas- sai da Não residência. consigo sair da residência. Como é que ficou? Você sai da residência de cara, em Recife você tem que dar 24 horas de plantão obrigatório, né? Quando você entra na cooperativa. Então a cooperativa tem que cobrir todos os hospitais públicos de Recife, onde a maioria não tem anestesiologia concursada. Então a grande maioria dos hospitais aqui são muitos plantões com muitos anestesistas, a cooperativa é que dá conta. Então ela tem uma escala, né, que tem que ser coberta, né? Então como é que ela consegue isso? À medida que você vai envelhecendo, você vai tentando ficar fora do plantão. Então acaba que naturalmente os mais novos têm que assumir esses plantões. E à medida que for passando os anos, ele vai saindo dos plantões e aqueles mais novos vão preenchendo essas vagas. Então, basicamente, na minha época, você ficava 5 anos, né, dando plantão, 2 plantões de 12 horas, um final de semana e um dia de semana. Vixe Maria. Né? Então, de cara, você tinha isso. Isso também é bom, que garante um mercado de trabalho. Uhum. Né? Então, 24 horas de plantão que você tinha certo quando saía da residência. Né? E aí, é muito individual quanto de trabalho você vai ter assim que você sai na residência. Então, serviço, por exemplo, o hospital público tem serviço assim demais o tempo todo. Uhum. Então, se você quiser trabalhar segunda a sexta, o horário cheio, dar esses 2 plantões, você vai dar, né? Se você, além disso, quer trabalhar em outros plantões, no serviço privado, vai aparecer, né? Então, assim, quando eu saí da residência, eu trabalhava como um louco, né? Na minha visão, assim, eu tinha que estar disponível. Então, se ligasse para mim de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, eu estava disponível, né? Então, eu queria mercado de trabalho. Eu precisava estar disponível para criar um meu espaço, né? Então, eu não tinha... Se sai da residência, você não tem equipes cirúrgicas lhe esperando, né? Então, a partir do momento que você se torna disponível, aquelas equipes vão reconhecendo isso e aí você vai ficando nas equipes, naturalmente. Isso é bem natural. Então, eu vou dizer a todo mundo que termina a residência e trabalhe como louco, não. Mas a disponibilidade tem que ser alta para poder ir sair no futuro, né, trazer frutos, né? Você conseguir escolher algumas coisas e reduzir a carga de trabalho. Foi o que aconteceu comigo. Então hoje, assim, eu não dou plantão, né? Sábado e domingo dificilmente eu trabalho. Quanto tempo já que fez residência? Eu terminei em 2013, né? Estou com 8 anos. 8 anos, hoje em dia já não dá mais plantão. Estou indo para o 8º ano pós-residência. Terminei no final de 2013. Então eu já estou sem dar plantão há algum tempo, né? Outra questão é se você opta por ter serviço, por trabalhar em serviço público de forma concursada, né? De vez em quando tem concurso para anestesiologia, você pode ter. Então, hoje eu ainda mantenho um concurso público justamente por conta da residência, né? Então, assim, eu sou concursado do H-Menon e estou envolvido na residência, né? Então, você tem essa opção também, pode ter 2 concursos públicos, então muita gente tem, né? Então, assim, depende muito. Hoje eu consigo, assim, eu cheguei num momento, assim, que eu digo que tá legal, né? Eu trabalhando de segunda a sexta, de manhã à tarde, estendendo pela noite, porque cirurgia, sala de cirurgia, muitas vezes não tá disponível cedo. Então, assim, você também não pode dizer, não, deu 7 horas eu não trabalho mais. Não, também não, né? Mas eu evito trabalhar à noite, né? E evito trabalhar final de semana, né? Mas tem gente que opta por fazer isso o resto da vida. Tu tinha falado também sobre algumas áreas de atuação, uma delas que tu falou foi dor. Pode falar mais um pouquinho sobre isso? O que é que a gente pode atuar fora de bloco cirúrgico? O que é que a gente pode fazer? Isso. Quais são as áreas de atuação? Pronto. Basicamente, fora de centro cirúrgico, para você trilhar um caminho assim firme é dor, né? Então, assim, você fazendo dor, Que é uma especialização, que é uma especialização, né? Como é que você pode ter o título de dor? Ou fazendo uma residência, né, que dura 2 anos, ou trabalhando na área, né, durante 2 anos e fazendo a prova, né?
você também pode ter esse título. Tem que fazer essa prova. Ou faz a residência. Ou trabalha na área e faz a prova, ou faz a residência direta e tem um título. Certo. E como você pode atuar, né, na medicina da dor? Você pode simplesmente atender um consultório. Tem um consultório para atender as diversas dores crônicas. Né? Então, assim, dentre elas, não ache que todas as dores vão gerar um procedimento cirúrgico para tratar a dor. Então, é fibromialgia, é dor lombar, né? São dores complexas regionais, né? Sequelas de cirurgia, dor oncológica. Né? Então, você vai manejar todos esses tipos de dores e, além disso, fazer procedimentos. Né? Então, paciente com dor oncológica, você tem vários procedimentos que você pode fazer para tirar essa dor, que não é só medicamentoso. Né? Então, paciente com lombalgia, você faz, como anestesiologista e médico de dor, você pode fazer procedimentos de infiltração, você pode implantar eletrodo na medula. Então, são procedimentos complexos, cirúrgicos, né, que o anestesiologista está apto a fazer, tendo treinamento, obviamente, para aquilo. Né? Então, mesmo quem faz dor, se ele não treina essa parte intervencionista, ele fica no consultório. Né? Mas se a partir daí ele faz cursos, ele faz especializações em determinados procedimentos, ele segue para outra área de atuação, que é a intervenção. Massa. Né? Então, assim, se você é anestesiologista, né, que acha pouco a intervenção que você faz como anestesiologista, acha pouco o contato que tem com o paciente, né, e ainda sente falta de ser um... Ah, não, eu fico aqui no bastidor, Tem um vínculo com o paciente, e né? quero tratar determinadas coisas diretamente, resolver, faz dor e você pode atuar em todos esses aspectos. Tá? Basicamente, assim, há quem faça acupuntura, né, também, né, então, que também envolve dor. Né? Verdade. Então, basicamente, o anestesista, ou ele tira a dor intraoperatório, ele tira a dor né, crônica, independente de qualquer tipo de dor. Né? Certo. Já que a gente está falando aí de mercado de trabalho, área de atuação, acho que uma coisa que enche muito os olhos do pessoal é dinheiro, né? Pergunta importante. Quanto é que ganha? Agora tem que ser resposta. Tem que ser sincero. Essa resposta é bem complicada. Quanto ganha em média aí É verdade. Quanto é que especialista ganha? Eu vou empurrar. Ah, não. Porque é o seguinte, Pode abrir aí o aplicativo do Nubank. porque é o seguinte, depende muito da sua carga de trabalho. Se você não tiver limite, o céu é o limite. Né? Então ele pode trabalhar de manhã, tarde, noite, de madrugada, ou ele pode simplesmente optar por trabalhar, eu quero trabalhar de segunda a sexta num sistema público de saúde, né, e ter minha tranquilidade. É muito variável. Né? Tem gente que faz cirurgias que em termos financeiros são muito rentáveis, com um volume muito grande, né? E pessoas que fazem cirurgias muito grandes, né, que são pouco rentáveis, num volume pequeno. Então é muito variável. Para eu te dar uma média é complicado. Fuja não. Fuja não. Uma estimativa. Por exemplo, a pessoa primeiro que ano trabalha de saindo, segunda a sexta. isso, a pessoa que... Trabalha Primeiro de ano. segunda Não, a veja. sexta. Primeiro ano pós-residência, Pronto, assim. primeiro ano pós-residência, você já vai dar 24 horas de plantão, certo? No serviço público, né? Que não paga um pouco mais que um plantonista de qualquer outra especialidade, porque a cooperativa tem essa luta por honorário já é antiga. Né? Então, alguns plantões pagam até quase o dobro, né? Para o anestesista. Então, assim, aí vocês fazem o cálculo, e daí em um plantão de 24 horas, o resto é produção, depende muito da produção, entendeu? Fizesse os cálculos. Falou. Fizesse os cálculos. Morrendo na praia. É complexo. Mas eu posso resumir, assim, todos, né, se você for disposto, ganham bem. Ganham muito bem. Ponto. Ponto final, beleza. Ponto final. Fica subentendido que seria Então, ganhar bem. anestesia, quando fala que ganha muito, é porque é bem remunerado. Eu diria nem que é muito bem remunerado. É porque, às vezes, quando você compara com outras especialidades, as outras especialidades, às vezes, são mal remuneradas. Entendeu? Então, assim,
essa luta, não é só aqui em Recife, né? No Brasil todo, Sim. de você ter um honorário digno, já é histórica, né? Principalmente aqui em Recife. Então, assim, não é que a anestesia ganha, não, ganha justo, certo? Então, assim, eu posso resumir para vocês, eu não posso mentir e dizer que ganha mal. Não. Se um anestesiologista daqui de Recife disser que ganha mal, né? Ou ele está mentindo ou ele não trabalha. Certo? Se ficar em casa, realmente não ganha. Não tem como ficar em casa e ganhar. Né? Então, se ele for disposto, né, ele vai ganhar muito bem. E além disso, é possível ainda empreender na área? Empreender na área, acho complicado. Talvez não. Com dor, você empreende. Sim, Você né? monta a sua clínica. Né? Um grande amigo meu, 2 grandes amigos, eles têm uma clínica, né, bem conceituada em Recife, empreenderam na clínica. Eles investem na clínica, né? Então a clínica cresceu muito, né? Isso é empreender, fazer uma coisa específica, né? Que acaba, às vezes, uma vantagem da anestesia também é essa. De cara, você entra trabalhando, você não precisa investir, né? Você não precisa empreender, né? Então você é mão de obra. Então você chega, tá tudo lá para você trabalhar. Você vende sua hora. Então, assim, você ainda investe em alguns equipamentos que você acha necessário, você se sente mais seguro com aquilo, mas todos os hospitais de Recife, ele oferece totais condições para você chegar sem nenhum investimento, né, seu, né, e trabalhar. Né? É óbvio que o seu investimento é a sua formação, você vai estar fazendo curso, você vai estar se atualizando, mas em termos de mão de obra, né? Mais investimento extra, isso não é necessário. O anestesista basicamente é um profissional liberal, né? É um profissional liberal. Aquele vínculo, carteira de trabalho, etc., não existe. Pode existir. Alguns serviços fazem... Por exemplo, se você não tem... Tem muito isso aqui, né? Você veio de fora, fez uma residência que não era SBA e não pôde entrar na cooperativa, você vai lá e faz carteira assinada, você é contratado durante um período. Acontece, né? A cooperativa não impede isso, não. Isso acontece aqui. Mas é mínimo. É coisa mínima, assim. Não, anestesista abrindo empresa para ser contratado como empresa, que é o que acontece com um monte de especialidade. Isso não existe, né? A gente é bem unido na cooperativa. Né? Última pergunta, só para poder encerrar, se eu pudesse colocar uma mensagem. Só de dó, que todo mundo pudesse ler, todas as línguas, todas as cores. O que é que você colocaria? Mas em relação a quê? Filosofia de vida, de Uma mensagem que conselho. você quer transmitir para o mundo. Rapaz, não avisa ele não, pegasse desprevenido mesmo, foi? Palhaçada mesmo. Toma um golinho d'água. Eu sou um cara que extra medicina, eu procuro ser muito ativo, sabe? Sim. Ela briga, bicho, tu quer fazer tudo. Então, assim, tem uma frase que eu gosto que eu botaria. Pronto. Sempre tem a frase. Porque muita gente pensa que você ser bem sucedido, né, você ser reconhecido, né, isso é sucesso, né? Mas às vezes o cara não faz uma atividade física, né? Às vezes o cara é muito estressado. Então, assim, você tem que ver o que realmente é a definição de sucesso, né? Então, assim, eu colocaria saúde física e mental devem preceder qualquer definição de sucesso profissional. Isso seria... Perfeito. E combina com o nosso podcast. A gente fala muito sobre isso. Isso para mim é fundamental, né? Você tem que estar bem fisicamente e psicologicamente, né, para ser alguém de sucesso, né? Principalmente na nossa área, né, que a gente vê tanto. Até na minha área, em anestesiologia, não sei se vocês sabem, né, é uma área que tem um índice de ansiedade, depressão, estresse, né, suicídio e adição, né, que a gente chama muito alto. Né? Então, assim, às vezes já perdi amigo, né? Amigo e conhecidos, né? Por isso. Né? Por que isso acontece? Não sei. Realmente o fácil acesso, né? Isso é uma das
questões, né? Então, às vezes você pensa só, não, anestesia dá dinheiro, mas a vida em si, a correria, né, que muita gente, você entra num mundo assim, que você depende muito do ritmo de outras pessoas. Então, às vezes, aquele ritmo não é o seu. Então, você, às vezes, é anestesista de determinado cirurgião, que ele tem um ritmo de vida totalmente diferente do seu. Então, tem cirurgião que só trabalha à noite, tem cirurgião que adora operar de madrugada, né? Então, às vezes, você entra nessa rotina que não combina com a sua pessoa, né? E aí chega as complicações psicológicas, e aí junta uma coisa com a outra, né? Você tem acesso, você está ali em contato, enfim. Então, é uma coisa que às vezes foge do controle. De vez em quando a gente tem que afastar um colega porque está, né, fazendo uso de abuso de alguma medicação. Então, tem esse lado também que a gente não tocou aqui, mas é um lado sombrio da especialidade. Mas eu acho que, tipo, a medicina em si também tem um lado muito sombrio, né? Mas também. É triste, acontece, mas, enfim, seguimos, vamos focar no que é bom, né? Que é o que importa. Inclusive, falando de coisa boa, vamos pro biscoito da semana. Biscoito da semana. Boa. Isso, como a nossa tradição é começar com o nosso convidado. Você sabe o que é o biscoito, né? É dar um biscoito pra alguma coisa, assim, uma dica, dar um biscoito pra prestigiar. Isso não é da minha época, não. Chama, não tem hoje em dia que é os biscoitos, eu sou biscoiteiro, me dá um biscoito e tal. Aí você vai dar um biscoitinho. Tô tentando entender aqui, mas eu acho que tô lembrando da minha filha e vendo se eu lembro de alguma... As biscoitagens. Eu sou novo, eu tô dizendo isso, mas eu sou novinho. É muito novo. Diz aí, certo. Então, aí começa é uma dica. Uma dica. Em relação a cultura. Pode ser um livro, um filme, uma série. Pode ser tanto medicina, fora medicina. Eu podia dar uma dica de um filme, né, que é de uma complicação anestésica, mas que é Awake. Não sei se você já... Awake? Eita, eu já ouvi falar desse filme. Inclusive, boa. Não, mas não sugiro assistir, porque é uma complicação. Tudo que tem anestesista em filme é culpa dele ou é complicação dele. Então, assim, eu nunca vi um filme, uma série que o anestesista seja o cara do... Não, sempre, várias séries eu vejo assim, minha filha sempre diz, tô assistindo uma série que tudo é culpa do anestesista. Não, mas é assim na vida real também, né? O pessoal sempre fala. Então, a Wake, ele fala de uma complicação anestésica que a gente teme muito, que é a consciência transoperatória. Né? Então, é um filme basicamente isso, né? Uma cirurgia cardíaca, o paciente está acordado e escutando horas tudo. De terror. Isso, horas de terror. Mas totalmente fora foi uma série que eu terminei agora que acho fantástica. Eu gosto muito de música, né? E de história, enfim, ela mistura muito isso, que é Peaky Blinders. Sim. Né? Então, adora Peaky Blinders. Achei fantástico e vai lançar até uma nova temporada agora. Isso, vai chegar na Segunda Guerra Mundial, né? Assim, eu acabei de ver, né? E tô meio fascinado ainda pelo... Então, quem puder assistir, eu acho que é uma ótima perda de tempo. Na verdade, você ganha tempo, na verdade, porque você aprende muita coisa, é histórica. Sim, né? Com certeza. Bem legal. E aí, vai dar outros... Vai ser Peaky Blinders, né? Sim. Perfeito, amei. Quer começar? Começar. Beleza. Beleza. Bom, como a gente tá em dezembro, finalização do ano, começo de um novo ano, 2022 tá aí. Eu, pelo menos, adoro o planner. Pra fingir que eu sou muito organizada, né? Pra fingir que eu sempre, né, planejo todo janeiro, fevereiro eu já esqueço. Mas eu sempre planejo janeiro. Mas esse ano, 2022, vai ser diferente. Eu vou planejar os 12 meses, semanalmente. E aí eu achei um planner bem bacana, que é da loja @impressos_store. @impressos, eita, que até em inglês, né? @impressos.store, que tem um link na bio deles, que você consegue personalizar seu próprio planner. E aí eu fiz meu planner bem lindo, bem garota. Aí botei minha inicial para quem não sabe é R, né? Lindo. Aí botei R, bem chique, e botei uma frase bem motivacional também, que vai ficar só pra mim a frase. Qual a frase? Eu esqueci qual foi. Mas eu passei quase um dia escolhendo essa frase, porque eu queria uma frase que eu olhasse pro planner e que eu me motivasse. Entendi. Mas eu esqueci qual era.
Mas vale muito a pena. O plano ele conta com todos os meses do ano. E também tem aquele checkzinho de hábito, de também organização financeira. É um plano bem completo. Eu amei, porque toda vez eu fico na Jaqueira não, em qualquer livraria, procurando vários e vários planos que contenham tudo que eu quero organizar na minha vida. E esse você consegue personalizar do seu jeito. E no próprio link tem vários livros, várias coisas, várias... de repente quer presentear alguém com um plano, ou se não com um caderno personalizado. Tem várias opções lá. Eu amei essa dica. Pega essa dica. Hoje meu biscoito vai ser uma série, né? Na verdade, é um programa que é o Pesadelo na Cozinha. O Pesadelo na Cozinha é estrelado por Eric Jacquin, que é um dos chefes, um dos jurados do MasterChef, né? Que é um programa de cozinha. E eu já tinha assistido antes, só que, enfim, tava fazendo nada há alguns dias em casa. E eu fiz, vou assistir o Pesadelo na Cozinha. E aí eu lembrei o quão boa é a série. A grande história da série ele vai em restaurantes que estão largados, que estão acabados, estão com dívida, a comida é ruim, tudo é ruim, nada é bom no restaurante, geralmente. E, enfim, aí ele vai lá, geralmente o restaurante é vazio, ele chega lá, o restaurante fica cheio, as pessoas da cozinha ficam desesperadas, os garçons ficam desesperados, e ele, com o jeitão dele, começa a reclamar, né? Já e que é cobrar maravilhoso. é maravilhoso. Tem um episódio que é emblemático, que é o do pé de fava, né? Que acho que foi um dos que mais viralizou. Já assisti isso. Já chegasse a assistir? O Pesadelo na Cozinha? Não, eu já assisti a versão americana. A versão americana. Tem uma versão Mas americana vale muito a dele. pena essa brasileira. Vale a pena, E vale a esse pena. episódio, inclusive, é pé de fava. É no E- YouTube, né? E ele resolve o problema Ele do que nem. resolve. Pronto, E- lá também era isso. Era basicamente chegar pra dar um jeito naquilo ali, né? Isso. E é incrível como ele resolve assim, no espaço de 4 dias. Um dia ele vai pra ver como é o restaurante, ele prova a comida, vê o serviço, aí no outro dia ele faz. A gente vai resolver amanhã vai ser melhor. Só que sempre é pior, né? Aí ele monta um prato que nunca dá certo. Aí acho que 1 ou 2 dias depois, eles reformam tudo assim, do dia pra noite. É incrível, uma coisa bem surreal. E mostram o restaurante e no outro dia eles já estão funcionando. Eu fico me perguntando como é aquilo, mas enfim, fica a dica, o Pesadelo na Cozinha. É muito Mas bom. outra dica em relação a isso, aí eu sempre olho aquele restaurante, não, principalmente episódios antigos. Sim. Você vai lá, procura aquele restaurante no Google e Como é vê que tá como é que ele hoje? tá hoje. A gente já eu procurou faço saber. isso, Então, eu assim, faço isso. frequentemente tem alguns que estão lá permanentemente fechados. Isso. Né? Que ele deu o plus ali, mas não se sustentou. adianta. Né? Mas é massa, é muito massa. legal. Às vezes não adianta resolver, você tem que Às resolver vezes por o dentro, problema né? Não é é o estético, outro. né? Os problemas são outros. Teve até o cara, dando spoiler aí, do cara do Pé de Fava, que reformou todo o restaurante, fez o maior sucesso, bombava e tudo, e o cara vendeu o restaurante na OLX. Ele vendeu o restaurante no LX. Legal. É isso mesmo. Mas, Deve ter sido um preço muito alto. mas enfim, queria agradecer novamente o pessoal da Médico, Eduardo, Dimas, Bruno, pela parceria que está aqui, que a gente está gravando, e ao senhor também, né? Com Senhor, certeza. senhor não. E a você Sou também. quase da sua idade. Eu que agradeço Você o também pela convite. presença aí. Queria deixar mais alguma mensagem pra gente, falar mais alguma coisa? Não, que, assim, em relação à especialidade, eu sei que o público-alvo muita gente está em dúvida, né? Então, é uma especialidade que é fantástica, né? E se meus filhos um dia, né, tiverem pretensão de seguir, eu vou estimular, né? Então, serve para vocês aí que, se tiver em dúvida em qualquer aspecto, né, da anestesiologia em si, né, da prática médica em si, né, anestesiologia é medicina pura, tá? Uhum. É isso. O senhor tem um Instagram, alguma coisa que o pessoal possa te seguir? Tenho. Igual meu Instagram é basicamente comida. Pessoal. Comida, Ah, sim. em casa. Eu gosto de cozinhar, então eu falo E aí, já muito tá no Masterchef, né? de cozinha. Então vai gostar de Pesadelo na Cozinha. Não, eu gosto. Eu não assisti ainda o brasileiro, mas eu vou assistir. Qual É Juliano o Cordeiro. Juliano Cordeiro. Não, Juliano... Pô, me pegar essa agora. Pode cortar aí, eu vou botar o Bora com- Juliano Cordeiro 83. Juliano Cordeiro. Eu 83. cometi a gafe de esquecer qual era a frase motivacional que eu botei pra mim. Então, meu Instagram tem nada de medicina, é música
e comida. Pronto. Basicamente É isso. Juliano Cordeiro, É isso aí. 83. Esse foi mais um episódio do Café com Meli. Lembrem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Seguir a gente no Instagram, @Café com Meli. Seguir o meu médico residente Deixe também seu joinha. no Instagram. Dá um like. E é só isso. Não, calma. Não? Agora tem mais uma novidade, viu? Deixe 5 estrelas no nosso podcast no verdade. Spotify. Não esqueça, tem lá 5 estrelas. Aí você vai clicar nas 5, obviamente, que você é um bom ouvinte. um bom ouvinte. Vai ajudar a gente. E vai nos ajudar nisso também. E além disso tudo, você vai contribuir com isso também. Então é isso. É isso, valeu. Valeu. Gente. Tchau. Tchau. Valeu.